Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade em estar em sua presença. Hoje, dia 18 de novembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando uma série de assuntos onde fazemos uma pergunta: e agora, como viveremos? E a resposta cristã para os tempos de crise e calamidade social, a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. E hoje nós iremos falar de um outro tema, abordar um outro assunto, sobre o materialismo e o ateísmo. O materialismo, aonde está sendo um objeto de desejo de muitas pessoas, e o ateísmo. E o ateísmo que eu quero falar não é o ateísmo professo, o ateísmo daqueles que falam mesmo, eu sou ateu. Não, é atitude cristã que é semelhante ao ateísmo. E pouca gente percebe isso, mas tem o ateísmo em nosso meio. Então hoje nós vamos falar que quando o homem rejeita Deus, Deus o entrega aos seus próprios caminhos. Esse é o perigo. Há quem diga, eu li um livro do Hernandes Dias Lopes, em que ele fala que o juízo do mundo é a permissão, é o pecado em que o mundo está dentro dele, aonde Deus permite. O juízo de Deus nessa humanidade, nesse presente tempo, é a permissão dele, é a entrega dele aos desejos do homem. Esse é o juízo de Deus. Então vamos ler um texto, Romanos capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18, que diz assim a palavra do Senhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Verso 24 e o último. Pelo que também Deus o entregou às concupiscências, aos desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí um texto muito importante já de início, do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos, e aonde nós temos aí um grande perigo, quando o homem rejeita Deus. Quando nós rejeitamos a Deus, há uma consequência, ele nos entrega aos nossos próprios caminhos. Paralelo a isso, me veio um texto agora do filho pródigo, quando ele rejeitou a casa do pai, quis a sua herança, a sua parte e foi embora. O que o pai fez? O entregou, permitiu ele ir. E nós sabemos o desfecho da história. No verso 18 do capítulo 1 de Romanos, a revelação da ira de Deus. A ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que sufocam a verdade. Deus não ignora o pecado. Rejeitar sua verdade tem consequências reais. Examine se há áreas em sua vida onde você tem abafado a voz de Deus. Irmãos, tem pregado muito que Deus é amor. E Deus é amor, tanto que Ele já provou para nós. Que Ele amou tanto, que entregou seu Filho por amor de nós. E por que Jesus veio? Para que nós não ficássemos em trevas, mas fosse para a luz. O grande problema é que quando a gente rejeita Deus,
E aí, o homem sem Deus, ele está inclinado à sua carne, ao seu prazer, ao pecado. E isso nos afasta, isso provoca a ira de Deus, principalmente daqueles que o conhecem. Então, Deus é amor, mas também é juízo. Deus manifesta a sua graça, mas também Ele tem ira. E a gente precisa entender que Deus tem esse sentimento. Verso 19 e 20. Deus sempre se revelou ao homem. Deus se fez conhecido por meio da criação. Sua existência pode ser tão claro para nós, tornando o ser humano indesculpável. O Salmo fala: os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Não há como nós não darmos glória a Deus. Está em tudo. Tudo nós vemos Deus. O sol pela manhã, vemos Deus. A chuva que cai à tarde, nós vemos Deus. A noite que vem, nós vemos Deus. Os pássaros, nós vemos Deus. Os mares, nós vemos Deus. O ser humano em nossa volta, a gente vê Deus. Tudo manifesta a glória de Deus. A criação nos chama à adoração. Temos que reservar um tempo para contemplar as obras de Deus e renovar seu senso de temor e gratidão. Uma das coisas que sempre todas me chamam a atenção, mas quando eu estou numa praia e eu olho aquela imensidão, e a Bíblia fala que as águas do mar cabem na conchinha da palma da mão de Deus. Como Ele é grande e maravilhoso. Verso 21 e 22, a ingratidão e a insensatez do coração humano. Embora conhecem a Deus, não glorificam a Deus, nem lhe foram gratos. Em vez disso, tornaram-se fúteis e enganados em seu próprio entendimento. Materialismo. O materialismo nos afasta de Deus. A busca incessante do materialismo nos afasta de Deus. A ingratidão é o início da queda espiritual. Cultive diariamente um coração agradecido e vigilante contra pensamentos que afastam seu foco de Deus. Que nada venha roubar o lugar de Deus na nossa vida. Verso 23, a troca da glória de Deus por ídolos. Os homens trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens e ídolos criados. O que eu estou falando, não estou falando de religiões, estou falando de pessoas que colocaram seu bem, colocaram o seu trabalho, colocaram pessoas. A Bíblia fala: aquele que ama o pai, a mãe, o filho mais do que a Deus, não é digno do amor de Deus. A gente cria um ídolo, a gente cria ídolos dentro da igreja, homens, a gente corre atrás de homens, a gente aprova mais um pregador A do que o pregador B, gostamos mais do pastor tal do que o pastor Z, e sem querer a gente já criou um ídolo dentro do nosso coração. Você conhece? Espero que você nunca fez isso, mas você só recebe a oração do seu pastor, de um irmão, de um obreiro, de um diácono, de um membro que Deus tocou no coração dele e falou: eu preciso orar pela sua vida. Nós aceitamos? Se você é o tipo da pessoa que só quer tal pessoa exclusivo, que você acha que só ela, nós criamos um ídolo. Respeitar, obedecer e honrar é diferente de idolatrar. É diferente de darmos honra a pessoas que precisam receber honra. É diferente. Agora, criar ídolos. Irmãos, se uma criança, meus filhos, criança que eu veja dentro da igreja ou em qualquer lugar, falar: deixa eu orar pela sua vida. Ora, pode orar. Eu recebo. Não criemos ídolos dentro do nosso coração. Ídolos modernos podem ser o quê? Dinheiro, status,
prazer, tecnologia, pessoas. Pergunte a si mesmo, o que ocupa o lugar central no nosso coração? Aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Palavras de Deus. No verso 24, Deus entrega o homem à impureza. Diante da inclinação para os ídolos, diante da inclinação de se afastar a Deus, Deus nos entrega a impureza. Como resultado da rejeição, Deus entrega as impurezas e a degradação moral, permitindo que colham as consequências de suas escolhas. A maior disciplina de Deus é nos deixar seguir nossos próprios desejos, sem que Ele interrompa, que deixe nós tomarmos atitude. Busque arrependimento e restauração antes que o coração se endureça. Quem vive nessa prática já está dentro do ateísmo. A queda moral da humanidade começa com um passo simples: ignorar a Deus. A restauração começa com outro passo simples: voltar, glorificá-lo e agradecê-lo todos os dias. Isso agrada o coração de Deus. Você já agradeceu a Deus hoje por esse dia? Ô evangelista, mas eu estou doente. Agradeça por essa enfermidade. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória dele. Ô evangelista, as portas se fecharam. As portas se fecharam para você não se perder. Mas uma maior Deus já está preparando para a sua vida. Espere um pouco. Para José governar, ele teve que ser caluniado, vendido. Tramaram contra ele. Preso, cárcere. Parece que Deus tinha o abandonado, mas jamais. Deus só estava o preparando para algo maior. Deus está nos preparando para algo maior. Receba isso em nome de Jesus. Oremos, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo por essa palavra. Senhor, os céus e a terra manifestam a tua glória. Numa pequena pétala de flor, a grandeza de um grande oceano. É a tua glória e o teu esplendor. Em que tudo nós viemos glorificar o teu santo nome. Não nos deixa nos afastar de ti, Pai. Não nos deixa criar ídolos dentro do nosso coração. Pois o nosso Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra. O Deus invisível, o Deus vivo, poderoso. O Deus terrível, como diz a Bíblia. Um Deus justo, justo juiz, o advogado fiel. O médico dos médicos da nossa vida. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.